ao que mais nos interessa, que é ouvir a palavra de Deus, se assentar durante a mesa, né, espiritual, ser alimentado, porque sem isso você vai continuar mais um religioso na terra. E Deus não quer isso. Amém? Deus quer que você cresça com a vontade de Deus, que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos ser libertos e salvos. Amém? Eu convido meus amados irmãos a estar conosco lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Aleluia, Jesus. Capítulo 3 do Evangelho de João. São 4 evangelhos, né? João é o quarto dos evangelhos citados. Começando por Mateus, vem Marcos em seguida, né? A divisão da Bíblia é feita de divisão em duas, né? Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento começa exatamente com os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e depois o Evangelho de João. E é nesse quarto evangelho que eu quero que os irmãos abram no capítulo 3, um versículo conhecidíssimo de quem é frequentador assíduo da Bíblia, né? Se eu falar o início, que eu sei que muitos saberão finalizar, mas eu vou ler para todos, inclusive para neófitos, né, pessoas novatas que não têm o discernimento da palavra. Vamos lá, então, capítulo 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos na Tua presença em oração, para pedir o discernimento daquilo que o Senhor revelou para esse pequeno servo, para que esta comunidade hoje, aonde chegar o som e a imagem desse culto, haja, Senhor, discernimento, haja, Senhor, aquilo que o Senhor projetou para os seus filhos, quando essa mensagem chegar aos corações, para que haja, Senhor, a libertação, para que haja curas, para que haja renovações de vida, transformações, mas principalmente a salvação das almas. Esse é o maior anseio do teu coração, ver as almas libertas e salvas, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Pai, envia onde o Senhor quer que vá este culto, mas que chegue aos corações todas as palavras que o Senhor revelou para a tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler de novo, hein? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, eu quero crer que já todos perceberam que Deus, desde a abertura do louvor, né, nós fizemos há pouco, quando lemos primeiro João 4,8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, que Deus é amor. E agora lemos sobre o amor de Deus, que é de tal maneira a este mundo, às almas que estão nesse mundo, que Ele deu o seu único Filho, para que aquele que crê no nome do Filho, também crê no Pai, e tenha vida eterna. Então, amados, eu quero crer que todos perceberam que Deus quer trazer à nossa memória o quanto Ele nos ama. Ele quer deixar bem claro quão grande é o seu amor por nós. Ele está falando de amor desde o começo, mas não só nós sabemos que Ele nos ama, mas também quer que nós amemos como Ele nos ensina a amar, como Ele nos ama. Amém? Então, para que você possa amar o amor dele, você tem que conhecer bem esse amor. Então, eu quero pedir que meus irmãos vai ver comigo lá em Salmos, se você não quiser ir lá, porque às vezes tem dificuldade de manusear, procurar a Bíblia, né? O pessoal fala uma palavra não dá certo, não é bom nem insistir na segunda vez. Então, se você tem essa dificuldade, vá lá em capítulo 1, só ouça, Salmo 107. Só não fica bem no meio da Bíblia, mas eu vou ler só 2 versículos rapidinho, para que esse contexto da importância de nós entendermos quão grande é o amor de Deus, como Ele nos ama. E é para trazer a memória, é importante a gente saber que o amor dele dura quanto tempo. Vamos ver? Versículo, isso, exatamente. Versículo 1 e 2 vai dizer assim: deem graças ao Senhor. Na tradução que eu tenho, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura, como disse a irmã, para sempre. Versículo 2 vai dizer: assim então digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Só que aí. Amém? Mais uma vez pedir discernimento dessa mensagem. Pai, mais uma vez eu peço que o Senhor dê discernimento para os filhos e ninguém saia daqui sem compreender e discernir o teu grande amor por nós.
É que eu te peço em nome de Jesus, para que aprendam a amar como o Senhor nos instrui, nos ordena a amar, em nome de Jesus. Amém? Eu gosto de orar sempre, porque nós temos que estar ligados ao Espírito Santo. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, que Ele possa não só me usar, como testificar no teu coração. Testificar o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor de Deus não é limitado a uma condição. Ele é incondicional e é eterno. Porque o seu amor dura quanto tempo? Sempre. Então, aqueles que foram resgatados, quantos aqui se sentem resgatados das trevas? Diga amém? Porque a Bíblia diz, assim digam os que o Senhor resgatou. Então, por isso que eu fiz a pergunta, quantos se sentem resgatados? Do quê? Da morte para a vida, das trevas para a luz. E a Bíblia afirma isso, amados. Lá, se você não viu, não sabe, lá em Colossenses, está no Novo Testamento, vamos passear bastante na Bíblia hoje, porque quem gosta de Jesus gosta da Bíblia, porque Jesus é a palavra. Então vamos lá, só para você ver que nós não estamos falando nada de nós aqui, porque você vai ligando. Se você não ligou, vou lembrando vocês, passado. Então vá lá em Colossenses comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Simplesmente Colossenses, capítulo de número 1. Então até aqui nós aprendemos o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Aprendemos que quem não ama, porque não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus amou realmente o mundo, as almas desse mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele tem não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor dele não é limitado a um tempo, nem a condição dele, o amor dele é infinito, dura para sempre. Então convém que todos que foram resgatados digam isso constantemente, louvores e glórias a Deus estejam nos seus lábios constantemente. E até agora foi isso, amém? Mas veja o que diz lá, se você se considera um resgatado, nós fomos sim resgatados, das trevas para a luz do amor do seu Filho. É o que está em Colossenses capítulo 1, versículos número 13 e 14. Glórias a Deus. Versículos 13 e 14. Vou pegar a página aqui. Vamos lá? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Diga glórias a Deus. Por tudo isso, nós é que devemos refletir sobre esse amor inigualável, incomparável, aliás, único. Ninguém tem amor maior do que isso. Amém? Então, amados, é por tudo isso, né, que nós temos que estar sempre buscando a Deus, se encher dessa graça, desse amor que Ele tem por nós, para que nós possamos cumprir o mandato dEle. Amar a Ele, acima de tudo, de todas as coisas, que é o nosso próximo, o nosso semelhante como a nós mesmos. Amém? E olha, amados, esse amor é gratuito, viu, amados? Deus, ele não resolveu amar por amar. Ele nos criou e achou maravilhoso o que Ele fez com as próprias mãos e amou desde que fez. Quando você gera um filho, né, você vê no teu colo, e você olha para aquilo lá, você fica bobado, fica pasmo de ver aquela coisinha tão dependente de você, aqueles olhinhos te olhando, né? Mesmo amém? Quem já teve filho sabe o que eu estou falando, né, mas então, aquele sentimento veio ao coração do Pai quando criou o primeiro ser humano. Ele criou aquele ser humano e ficou maravilhado. Então a Bíblia diz claramente que Jesus, inclusive, vai falar para nós o seguinte: olha, esse amor que Deus tem por nós, por vocês, é um amor incondicional. Ele não vai impor nada para nos amar, simplesmente Ele nos ama. E olha o que Jesus fala, o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, e no capítulo de número 12, glórias a Deus. Quem não dá tempo de ir, faço a ouça, né? Capítulo 12, no versículo 32, vai dizer o que Jesus fala para nós, para nos ensinar sobre esse amor. Ele vai falar assim: não temais, olha só, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Diga amém? Olha só, não temam nada, porque meu Pai achou graça em vocês, agradou o coração dele dar a vocês o reino dos céus. Diga amém? Então, Deus sabe, amados, o porquê nós sermos tão cegos, com tanta falta de entendimento do plano espiritual, das coisas espirituais. E o motivo está registrado na Bíblia. Ele deixou registrado que ele está consciente que o ser humano está cego.
mas não é porque ele quer estar cego. Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Glórias a Deus. Então, fique tranquilo. Nós que temos essa mania de julgar as pessoas por um ato que comete, por uma falha, não faça isso, porque Deus sabe por que aquela pessoa falhou. Ele sabe quem o induziu aquela pessoa a errar. O que nós temos que fazer é amar aquela vida que errou e orar por ela. Bem? Então vamos lá. No capítulo 4 de 2 Coríntios, lá no versículo 4, vai deixar claro que Deus sabe, tanto sabe que ele revelou a Paulo escrever isso aqui, ó. O Deus, com letra minúscula, que não é Deus, é aquele que quer ser Deus, amém? Então, o Deus dessa era, desse século, né? Que é Deus com letra minúscula, que não é Deus coisa nenhuma, né? O Deus desta era, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é exatamente a imagem de Deus. Diga amém? Então veja bem, Deus está, vamos lá desde o começo, Deus amou esse mundo de uma maneira tal que deu o seu único filho. Por que ele fez tudo isso? Que amor que é esse? É um amor incondicional. Porque ele sabe que o homem não peca porque quer pecar. Ele sabe que o homem foi cegado. O entendimento espiritual do homem foi tirado desde o Éden, quando o primeiro casal. Por isso que todos nós que nascemos, não adianta nascer. Todo mundo é filho de Deus? Não. Deus só tem um filho, Jesus. Somos sérios candidatos a, naquele dia, sermos chamados filhos de Deus. Por enquanto, até o último suspiro, o diabo vai ficar em redor, tentando tragar a tua salvação. Então, o tempo todo em vigilância, porque até o último suspiro seu, se o diabo puder roubar a tua alma, ele vai roubar. Então, você tem que estar o tempo todo perseverante na fé, ligado ao Senhor, enchendo-se do Espírito Santo o tempo todo. Porque o diabo não está brincando de ser adversário. Ele odeia as almas mesmo. Ele tem um ódio mortal pelas almas. Ele quer matar, roubar, destruir. Só isso que ele quer fazer. Então você tem que estar o quê? Ligado a quem pode vencer ele. Você não pode. Você está numa carne que é sujeita a sentimentos carnais, a sentidos ilimitado, até o teu poder é limitado. Você pode só se locomover, se suas pernas estiverem firmes ainda, você só pode fazer as coisas que a carne pode fazer. Você está preso a um corpo ainda sujeito à corrupção. Então você deve lembrar que dentro de você, se você convidou, ele batia na porta. Lá atrás, ele bate na porta de todos os corações. Aquele que abre a porta, ele entra e faz morada ali. Então, se você, a partir do que você abriu realmente a porta do teu coração, não se tornou um religioso a mais ou aceitou uma religião, não. Abriu a porta para Jesus, para essa palavra entrar realmente. Não ficou dentro do culto, orando no relógio, ou tentando encontrar um defeito. Amados, em nome de Jesus, por isso nós oramos antes, para que essas setas não venham, amém? Então, Deus está dizendo claramente, olha, eu amo vocês de uma maneira tal, e eu fui capaz de dar o único filho que eu tinha para morrer a morte de vocês, para que vocês vivam a vida dele, para minha exclusiva glória. Eu já provei esse amor com vocês fazendo isso, mas eu sei que vocês às vezes temem certas coisas, mas não temam, porque eu achei graça do Senhor em vos dar o bem. Eu sei que vocês não se consideram dignos, que bom, não são mesmo, vocês vivem debaixo da minha graça, assim diz o Senhor. E Jesus vai dizer claramente para todos nós, não temam, porque meu Pai o Pai Celestial agradou-se de dar o bem. E Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer, olha, Deus sabe que vocês não têm entendimento e que vocês estão cegos espiritualmente, por causa do primeiro casal. Então, é necessário um trabalho do Espírito Santo de purificação, por isso que tem que andar com o Espírito Santo, que é o único que pode fazer isso. Amém? Então, fique em espírito, e a única garantia que você tem de salvação é se naquele dia, no soar das trombetas, no arrebatamento, você estiver com o ouvido ligado à trombeta, que o Espírito Santo vai te despertar. Ele que vai fazer com que você ouça a voz, o som das trombetas, e vai nos levar, glórias a Deus, levar a todos para um encontro com o nosso Senhor nos ares. Diga amém? Eu convido meus irmãos lá no finalzinho da Bíblia, e lá na carta de João, na primeira carta de João. Por quê? Porque tudo isso aí nós sabemos que o inimigo, então, é quem tira o entendimento. Então, Deus sabe que o diabo fez isso lá no Éden, né? Que o diabo trabalha o tempo todo para você pecar, como eu disse há pouco lá no começo desse culto, né? Antes da abertura, a especialidade dele é fazer o ser humano pecar, mas essa é a especialidade dele, fazer o homem cair. Porém, nós vimos aí claramente que Deus sabe disso e por isso que ele enviou o seu filho. E aí então, amados, olhem por que veio Jesus. Para isto mesmo, 1 João capítulo 3, versículo 8, só a parte B.
1 João 3, versículo 8, somente a parte B. Diga para todo mundo lá. Foi justamente para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer todas as obras do diabo. Digam glória a Deus. Olha a Bíblia revelando para nós, amados. Você está acompanhando o raciocínio? Gente, eu vos amei, eu vos amo. Já provei meu amor por vocês, disse Deus, né? A minha maior prova foi eu dar a única coisa que eu tinha minha de preciosa para mim, que é meu filho. Eu dei meu filho para vocês, para salvar vocês de uma morte eterna. Amém? Só que eu sei que vocês são sujeitos a pecado, a erro, porque vocês foram cegos lá no Éden, por aquele que saiu da minha glória e que foi lançado para essa terra. Tanto é que lá no livro do Apocalipse registrado: ai da terra pela qual foi lançado a serpente, o antigo, né? O dragão, a antiga serpente. Então, Deus sabe que Ele faz o homem agir da forma que age muitas vezes essas notícias bárbaras que você vê, até atos nossos, que depois você fala: por que eu fui fazer isso? Deus sabe que o inimigo te induziu a isso, porém, ele vai dizer algo tremendo. Foi justamente para desfazer isso tudo que Jesus veio. Então, olha, para isso realmente se manifestou o Filho de Deus, para desfazer. Então, tem que andar com quem? Uma pessoa do Senhor Jesus, na representação do seu Espírito que é santo. Amém ou amém? Então, é a prova que Jesus realmente veio para fazer isso aí, inclusive restaurar a visão que o próprio Deus revelou lá, que está registrado na carta do Paulo, né? Aos Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade, né? Por isso que eles se tornou incrédulos, né? Está lá em Lucas. Jesus vai então revelar algo tremendo, está lá em Lucas, no capítulo número 4 também. Lucas 4. Se não der tempo de você alcançar, ouça a palavra de Deus, até bem pelo ouvir, né? Lucas 4, versículo 18, vai dizer assim. Jesus então vai dizer o seguinte: olha o que ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, me separou para pregar boas novas, notícias boas, né? Novo evangelho, as boas novas do reino do céu. A quem? Aos pobres de espírito, né? Ele me enviou para proclamar, para anunciar liberdade aos presos, aos cativos, e recuperar a visão dos cegos, para pôr em liberdade os que estavam oprimidos. Digam amém? Glória a Deus. Então tá aí, a palavra ela vai se fechando, amados. Filhos, eu já provei meu amor. Eu amei vocês de uma maneira tal que ninguém faria isso. Eu dei meu único filho para vocês. Ele morreu a morte de vocês, não era a morte dele. Ele não precisava passar por isso, mas ele fez questão de cumprir esse propósito, que é resgatar a humanidade. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, por influência de Satanás, entrou da serpente, entrou o pecado por um homem, a saber, Adão. Então toda a humanidade, por causa de Adão e de Eva, pecou, nasceu debaixo da minha ira, diz o Senhor. Mas eu provi a justiça de nascer um outro homem, e o próprio Deus desceu aqui. O verbo se fez carne. Então eu provi a solução dessa aí, para equilibrar a balança, já que o pecado saiu por um homem, entrou por um homem, tem que sair por um homem. Mas não havia ninguém nessas condições de fazer isso. Então Jesus fala: eu fui ungido, meu Pai me escolheu. Aleluia. E eu vim para destruir, desfazer todas as obras do diabo. E meu Pai me ungiu para restaurar a visão do cego, que ele sabe por que a humanidade está assim. Diga amém? Temos que urgentemente, amados, voltar à lucidez espiritual, pois estamos vivendo, diga para o teu irmão do lado, se ele crê no crente, não é problema seu, mas diga isso para ele: estamos vivendo os últimos dias. Se ele crer no que, se ele achar que isso é uma frase colocada a jogar ao vento, porém é dele, mas não se for usado pelo Espírito Santo agora, de dizer que estamos vivendo os últimos tempos. E os sinais estão muito óbvios na Terra. Então, nós temos que voltar à lucidez espiritual urgentemente. Se estivermos embriagados naquele momento que os tocos da trombeta soaram, amados, misericórdia, ó, tchau, salvação, misericórdia. Então, temos que estar, não podemos estar embriagados, envolvidos com o vinho deste mundo, com as coisas deste mundo. Cuidado, quem faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus naturalmente. Não é que Deus se torne inimigo, a pessoa se afasta naturalmente, porque vai fazer exatamente o que a carne tem prazer em fazer. E aí, naturalmente, também, obviamente, vai se afastar de Deus, porque vai se apaixonar mais pelas trevas, do que faz as ocultas, do que aquilo que a luz mostra. Por que a Bíblia diz que lá em João 3 também, para quem não sabe, não precisa ir lá, mas lá vai dizer o seguinte: quem vem para a luz é porque ama a verdade, ama a luz. Faz questão que as suas obras sejam manifestas na luz, diga amém? Mas quem se afasta da luz é porque
sabe que está fazendo coisa errada. Quem ama as trevas, quem gosta de ficar na escuridão, sabe que está fazendo coisa errada. Então ele se afasta de Jesus mesmo, se afasta da verdade. E aí são aqueles que você sabe que estão aí no mundo, né? E, meu Deus do céu, eu vi uma coisa essa semana que me deixou tão triste. Ao mesmo tempo eu vi uma frase que falou, essa frase é sábia, é do Espírito Santo. Quando diz assim, agora acho que está no grupo da igreja, se eu não me engano, não sei se mandar, mas não importa. Vai dizer lá que agora criaram o bloco gospel, né? Carnaval gospel, não sei o que gospel, tudo, um monte de coisa gospel. Ele depois fala assim, uma frase fala assim, na verdade, isso tudo é uma onda diabólica, porque é o crente voltando a ter uma saudade do mundo, na verdade. Então, o inimigo é nojento, é astuto, é sagaz a nós. Não se esqueça que para Eva cair, ele mostrou justamente o que o homem não podia fazer. Ele disse para ela, dá uma observada, analisa bem aquele fruto. Nossa, ele é muito bom, ele é agradável. Percebe? Deus não quer que você não coma, para você não ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Ele está sendo egoísta. Olha que fruto maravilhoso. A única coisa que não podia fazer, a Bíblia vai dizer em Gênesis 3 que ela olha para o fruto. E ela falou assim, caiu na minha bobinha. Ela olha para o fruto. E a Bíblia diz que ela achou interessante aquele fruto. Diga para o mundo lá do pecado, é interessante para caramba. Entendeu, igreja? Já vai trabalhar para isso, irmãos. Ele vai trabalhar para isso. Para justamente você achar interessante. E quando você olha e fala, que é verdade, o negócio é bom mesmo. Aí, pronto. Como diz aquela frase lá no Nordeste, lascou, né? Aí lascou-se, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, fique ligado ao Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Vocês estão nesse mundo, vocês vão ter tribulações, vão ter aflições, mas apenas fiquem firmes, porque eu já venci o mundo, disse Jesus, né? Eu já venci o mundo. Então, só vocês terem paciência um pouquinho mais, que vocês vão ver a salvação das vossas almas. Um lugar que olho algum já viu, um lugar que jamais penetrou em qualquer coração humano. Nunca se ouviu nada semelhante ao que eu estou reservando para aqueles que me amam, diz o Senhor. Amém? Jesus falou, calma, não fiquem turbados, fiquem ansiosos com nada. Eu já volto, eu só vou lá preparar lugar. Na casa do meu pai tem muitas moradas, só vou preparar lugar, mas volto. Ele garantiu a volta dele. Amém ou amém? O problema é que nós ficamos assim, desde que eu me conheço por gente, eu escuto essa frase, mas nunca vi Jesus voltar, né? Que bom, tivesse voltado, só por causa dessa dúvida que tinha ficado. Porque a Bíblia fala que esses são os escarnecedores que pensam assim. Porque não tem entendimento da palavra. Se tivesse, não pensaria uma bobagem dessa. Aí você tem que conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o tempo do homem não é o tempo de Deus, ou vice-versa. Para você comparar mais ou menos, tentar entender com a mente humana, né? Deus, 1000 anos de um homem é um dia para Deus. Para você ter noção. Entendeu? Então, para você fazer uma conta rápida, faz 2 dias e pouquinho que Jesus foi crucificado naquela cruz para morrer pelos seus pecados. Mas eu não estava lá, que bom. Senão você também poderia ter sido lançado já no abismo, né? Nas trevas, aonde muitos foram porque zombaram e escarneceram. Mas hoje está acontecendo isso também. O verbo está aqui entre nós, ele está pelo seu Espírito hoje aqui. Então quem zomba, quem escarnece, porque a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, que no final dos tempos iriam surgir os escarnecedores, os zombadores da palavra, dizendo, que bobagem, vem lá em 2 Pedro 3, que bobagem, desde sempre eu escuto essa conversa em que Jesus vai voltar, nunca muda nada, está tudo igual. A Bíblia fala, esses são os escarnecedores dos últimos dias, porque eles querem interpretar isso, eles não querem saber da verdade, porque a verdade diz claramente que no tempo de Noé também era assim, estávamos em festa, casávamos, até que veio o dilúvio e matou a todos, porque não deram crédito. Mas aqueles que eu alertei da salvação estavam dentro do barco, da arca, tranquilos, libertos, salvos, diga amém? E assim muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, o que convém a nós estarmos ligados, que Deus não é homem para mentir. Ele fala a verdade. Você está num culto de libertação e Deus não quer que você venha aqui só para pedir. Ele já te deu tudo que você tem necessidade para sobreviver essa vida, na abundância e na eternidade. Mas me falta alguma coisa. Falte tudo, amado. Mas não falte o amor a Deus. Não perca a sua fé. Se perca tudo, mas não perca a sua esperança de um dia você estar com Deus na eternidade. Diga amém? Então, amados, vá comigo lá em Efésios, capítulo 5, que eu falei que
E o ser humano precisa voltar à lucidez espiritual, porque se você não sabe o que o diabo fez lá quando lançou a cegueira no ser humano, né, através do pecado, então ele colocou no homem, no ser humano, um sono espiritual, um sono. E o sono torna a pessoa igual um embriagado. Acorda uma pessoa que está com noites e noites sem dormir. Ela está, parece um embriagado, ou quando acabou de acordar. Ela não sabe nem onde está direito. E assim estão todos que estão dormindo ainda nesse mundo, não buscando a Deus. Então a Bíblia vai dizer em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo então te esclarecerá. Então Deus te iluminará. Várias traduções, né? Deus te esclarecerá, Deus resplandecerá, enfim. Mas o importante é você entender que você está dormindo, o sono desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Por que dentre os mortos? Eu não estou no mundo de mortos, como não? Se você não conhece a Escritura, vai conhecer. Há um texto bíblico, umas cartas de Paulo, que fala assim, ó, sem aceitar Jesus, todos nós nascemos mortos. Mortos, debaixo de uma ira, condenados à morte eterna. Todos que não aceitaram Jesus podem até viver essa vida aqui regalada, né? Mas é um tolinho, né? Igual aquele rico tolo que debruçou-se na sua janela e falou, agora estou feliz da vida, tenho herança para 4 gerações, agora eu posso ficar tranquilo. Se regalava todo na parábola do rico sem entendimento, do rico tolo. Aí Jesus fala naquela parábola, tolinho, naquela hora, meu Pai do céu, você conta a vantagem, vai dizer o seguinte, tolo, hoje mesmo pedirei conta da tua alma. E o que você guardou para mim? Jesus fala isso do tolo. E o tolo é assim, né? Ele acha que nesse mundo é tudo maravilhoso, está tudo tranquilo, né? Então, tolinho, você não sabe nada. Hoje mesmo vou pedir conta da tua vida. Né? O que você guardou para mim? Né? Então, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, todos nasceram mortos para Deus. Mas é por isso que Jesus, quando se encontra com aquele sábio, lá em João 3 também, Nicodemos, o mais sábio, um dos mais sábios do Sinédrio, lá, um dos mais intelectos. Para você ter noção, para quem não sabe, talvez a primeira vez que alguém fala de Nicodemos marcou um encontro às escolhidas com Jesus. Esse Nicodemos era um grande sábio de Israel, né? Ele era um homem tão sábio que, se fosse em tempos de hoje, seria um homem de um QI elevadíssimo. Seria colocado entre os mais sábios da terra. E ele era muito inteligente, um dos principais entre os judeus. Então, este homem fica tão intrigado com as coisas que Jesus pregava, que ele ia disfarçado junto com os fariseus ver as ministrações de Jesus, que ele marcou um encontro, às escondidas com Jesus. Ele estava assim, realmente, ali dentro dele estava perturbado aquelas situações. Ele sentia que aquelas palavras não eram daquele homem, aquelas palavras vinham do alto. Por mais que os fariseus procuravam derrubar os argumentos de Jesus, escarnecer o que ele pregava, e aquele homem ele não estava ali por mal, ele não estava defender interesses pessoais, ele estava ali porque ele era um homem sério, era um homem realmente do Sinédrio, um homem sério, e estava querendo saber a verdade. Então ele marca o encontro com Jesus e fica Jesus, mestre, ele chama Jesus de mestre, eu sei que o que o senhor está falando é coisa muito profunda, porque as coisas que o senhor faz e fala pode ser de alguém que não esteja com Deus, não tem como. E só que eu fico muito confuso com as coisas que o senhor fala, eu não consigo me compreender. Jesus pega e fala para ele, Nicodemos, tu é um sábio entre os homens e não consegue entender as coisas nem da terra. Por exemplo, você sabe de onde vem o vento e para onde ele vai? Não. Então, se você não sabe as coisas básicas que acontecem aqui na terra, como é que você quer saber das coisas celestiais? Não é, amados? Então, você não tem essa capacidade. Como homem, não. Você precisa nascer de novo. Ou seja, você nasce rotulado a estar morto. É o que Paulo escreve em uma das cartas, se não me engano, de Efésios, no capítulo 2. Todos nascemos mortos. Ou seja, para Deus, aquele está morto. É um morto que precisa ressuscitar. Deus precisa fazer nascer de novo. Mas não nascer da carne, porque o pai, a mãe, houve um ato. Né? Nasceu da vontade, não da carne, do Espírito de Deus. Amém? Que é esse novo nascimento que você publicamente confessou quando desceu as águas, quando deixou ser batizado em águas. Diga amém? Vocês estão compreendendo a palavra de Deus essa noite? Estão tendo discernimento? Estão ganhando conhecimento? Estão no ministério da palavra do conhecimento. Só não vai ter conhecimento e entendimento quem quiser. Quem estiver preocupado com a hora, quem achar que isso aqui é religião, né? Essas pessoas, obviamente, vão continuar vivendo conforme
Como diz aquela música do mundo, deixando a vida levar, né? Deixa o Espírito Santo te levar para a salvação, porque ele sabe salvar. Amém? Então, o adversário, amados, ele vai sempre trabalhar, o inimigo vai trabalhar, fazer tudo que ele puder para te manter debaixo do domínio dele. Por isso que nós temos que viver pelo Espírito de Deus, não viver pela carne, porque a carne já está no domínio do diabo. Aí está o detalhe. Por isso que Deus condenou a carne voltar ao pó, por causa do pecado original. Deus tinha que fazer justiça, amados. E a justiça ele fez, entregou esse mundo para o diabo, esse mundo era para ser dos homens, amém? Amém. Deus fez tudo para os homens governar, não para o diabo governar. Mas você tem essa convicção que estou falando pelo Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus, se você conhece um pouquinho da palavra, vai falar num determinado lugar, dizendo assim, ó, vamos, porque o príncipe desse mundo já está por chegar. Quem já viu uma passagem dessa antigamente? Jesus falou, vamos, ele fala para os discípulos, vamos, porque o príncipe desse mundo está por chegar. Quando ele ia ser preso, quem me conhece, você deve ter visto esse momento, você não se lembrou agora, mas Jesus fala isso. Então, o próprio Senhor Jesus fala, sabe o que é príncipe? Governador, aquele que governa. Então, quando Jesus, tudo que se fala de príncipe na Bíblia, está se referindo a quem governa. Então, Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, vamos em frente, vamos continuar, porque o príncipe desse mundo já está por vir. Ele sabia que o diabo usaria alguém para mandar prendê-lo. Ele estava alertando os discípulos, vamos lá, vamos seguir em frente. Amém, amém? Então, a maior prova é essa, que realmente esse mundo está dominado. Por isso que está tudo dominado mesmo, esse mundo jaz no maligno. Então, o nosso adversário, ele ficou muito irado quando você um dia aceitou Jesus, que deixou uma lágrima cair, confessou Jesus como seu salvador, foi lá diante de pessoas de testemunha, desceu as águas, o inimigo estava muito irado, ele já te odiava, agora ele te odeia multiplicado, sabe lá por quantas vezes. Por isso que quando alguém é liberto, João 11, se não me engano, quando alguém é liberto, presta atenção, quando alguém é liberto, mas não cuida da sua fé, não cuida da casa, não cuida daquilo que Deus fez, e anda, por um tempo ainda tem espírito por volta para cá, ele vai deixar essa casa desarrumada, sem vigilância. Aquele espírito imundo que fazia a pessoa tropeçar, errar lá atrás, andou por vários lugares áridos, procurou onde se repousar, não encontrou. Ele fala assim, sabe uma coisa que eu vou voltar para aquela casa, quem sabe? Aquela casa está desarrumadinha, prontinha para mim entrar de novo. E a Bíblia fala que ele volta e encontra realmente aquela casa, e não vigiou, diga amém? Encontra aquela casa sem vigilância, desarrumada. E fala, opa! Só que ele já andou tanto por aí que ele encontrou um monte de demônio também, que falaram, você está fazendo por quê também? Aquela casa que eu fui responsável para destruir, aceitou aquele. Agora está difícil, hein? Está complicado. Ele encontrou vários. A Bíblia vai dizer que, então, quando ele encontra a casa dele, que ele chamava dele, casa dele. Por isso que, para quem não sabe, em algumas religiões aí, o ocultismo chama o ser humano de cavalo. Olha só, trepa em cima. Então, e isso tudo tem a ver com o mundo espiritual, mas é o que o diabo pensa a teu respeito. Você só presta até para montar em cima. Ele montar em cima de você e te judiar. Né? E outra coisa, ele considera você a casa dele. Você viu a casa de um drogado, viu a casa de um bandido, viu a casa, você não viu, né? É tudo bagunçado, tudo mal bagunça, tudo, sabe? Droga com lado, tudo isso. É a casa. Então ele acha que aquela casa é dele. Ele volta, ela vê que não tem vigilância, que está desarrumado, ele fala, opa, está lá na Bíblia. Ele então diz, voltarei para minha casa. Ele vai chamar de minha casa, porque ele viu que não está sem dono de novo, está lá abandonada. Não? A pessoa não ia para a igreja mais, não está nem aí, confessou com a boca, o coração não estava como deveria estar, deu um banhozinho lá de piscina, talvez de um lado, né? Mas continua aí, igreja congregada, tanto faz. Essa pessoa, mas pode estar até vivendo aí de uma forma que você fala, nossa, está emocionado com medo com ela. Meu silêncio vale mais que mil palavras, você entende? Né? Eu estou em espírito. Então, amados, não aconteceu porque tem alguém orando e cumprindo essa pessoa de oração, talvez uma mãe, né? Pastor, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, amados, esse demônio saiu e fala assim, opa, minha casa está vazia. Então, ele pega e convida, a Bíblia fala que ele convida 7 espíritos pior do que ele. Sabe o que significa 7 na Bíblia Sagrada? Infinito. Alguns vão dizer, mas não é o número da perfeição, porque é infinito, não tem como medir o que representa o número 7. É infinito.
Então, imagina, ele vai entrar com legiões e legiões de demônios em volta naquela casa. Aí a Bíblia vai dizer que o estado daquela pessoa, do desviado, que não houve vigilância, que deixou voltar o diabo, ele voltou com legiões, a Bíblia diz que vai ser muito pior do que o estado primeiro, quando ele foi liberto. E quer brincar? Quer continuar brincando de ser crente? É uma opção sua. Só que há vários alertas, né, na Bíblia Sagrada que esse mundo jaz no maligno. E o diabo nunca gostou de você. Ele só te enganou até agora. Então, o que ele quer fazer é te seduzir para você voltar a fazer a vontade dele. E se ele está no domínio dele, aí ele tem direitos novamente de fazer o que quiser com você. A dele, misericórdia. Amém? Então, eu estou falando de uma rede social, né? Tem muitos que às vezes estão nos assistindo que, infelizmente, não tinha esse entendimento, estavam sendo enganados, mas agora estão enxergando que Deus falou. Amém? Então, amados, há um alerta nas Escrituras Sagradas que vai dizer claramente sobre quem planta a carne. Lá em Gálatas, capítulo número 5, né? 6, perdão. Gálatas, capítulo 6, no versículo de número 8, somente a parte A, vai dizer assim, ó, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, ou algumas traduções vão ser destruição. Amém? Então, quem semeia para a sua própria carne, vai colher corrupção, vai colher destruição, que é igual à morte eterna. Misericórdia. O problema de muitos é achar que essa conta não virá. Então, enganam-se, pois ela virá sim, e virá com juros e correção monetária. Misericórdia. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele é mesmo e odeia todas as almas dos homens. Justamente porque Deus ama as almas de uma forma incondicional. Então, ele tem uma ira muito grande contra as almas. Amor esse que Jesus veio nos revelar. Lá, quando ele diz lá em João 15, ele revela o que ele ia fazer, já fez. João capítulo 15, versículos 13 e 14. Jesus vai dizer, olha, gente, esse amor que meu Pai deu por nós, ele é um amor que é incomparável. Ele não ia dizer, porque ele não está ali para se exaltar, mas ele não ia dizer, olha, ele deu para vocês. Ele não quer falar isso. Tá? O próprio evangelista João escreve no capítulo 3, que nós lemos lá, Deus amou o mundo de tal maneira. Amém, amém? Tá? Então, já foi dito isso. Agora aqui, Jesus, ele vai falar do amor dele mesmo. Ele veio por causa do Pai. O Pai enviou. Então, agora, ele vai fazer algo tão grande quanto o ato do amor do Pai. Porque agora ele vai dar a própria vida dele. A própria vida. Então, ele vai dizer assim, sobre esse amor de Deus que é representado pelo Filho. João 15, 13, versículo 13 e 14. Ninguém tem amor maior do que este, que é dar a sua vida em favor dos seus amigos. Vocês serão meus amigos, versículo 14, se fizerem o que eles mandam, o que eles ordenam. Amém? Tá aí, então, se você seguir, você vai ver que ele vai falar que não chamarei vocês mais de servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos tenho dito o que meu Pai tem me dito, eu tenho dito para vocês. Porque vocês são amigos, meus amigos, e meu Pai vos ama, e vai vos adotar como filho. Amém? Glórias a Deus por isso. Você está feliz por isso ou não, amigos? Aleluia. Então, amados, louvado seja o nome de Jesus. Para explicar esse amor incondicional, o horário já se avança tanto. O Senhor Jesus, ele propôs 3 parábolas numa certa situação, 3 seguidas, para explicar o amor incondicional do Pai. Essas parábolas estão, para quem não sabe, lá em Lucas, capítulo número 15. Vamos juntos lá? São 3 parábolas ditas simultaneamente, seguidas. Jesus, então, ele propõe 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas, do Evangelho de Lucas. A parábola da ovelha perdida, vamos juntos lá. Quem conhece a parábola da ovelha perdida, amém? Vamos ler aqui do versículo de número 3 ao 7. Aleluia. Vai dizer assim. Então Jesus lhes propôs esta parábola, versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Versículo 5. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e volta para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Eis que lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Digam amém? Agora, Jesus está falando sobre o verdadeiro amor de Deus, né? Olha o amor que ele tem. Ele vai lá, a alegria dele por encontrar uma ovelha perdida. Não tem uma, a alma para o Senhor é muito importante. Então, outra palavra que ele propõe para que nós entendamos o amor dele por que está perdido, está lá na dracma, que é a sequência, no versículo 8 ao 10. A parábola da dracma perdida. Quem não sabe o que é dracma, é uma moeda da época, moeda de prata, tá? Ela pagava, se não me engano, um dia de trabalho de um trabalhador. Vamos lá? Então, ele vai dizer assim no versículo 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, no caso uma lamparina, né? Varre a casa, procura atentamente até encontrar, e procura aquela moeda atentamente até encontrá-la. E quando encontra, versículo 9, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha dracma perdida, a minha moeda perdida. Versículo 10. Versículo 10. Deixa eu ver se eu vou até o 10, senão Deus manda parar o pai. Versículo 10. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Mas olha a alegria do Pai. Ela contagia os anjos ficam numa festa nos céus porque uma alma se arrepende. Vocês não fazem ideia. E aí imagina, o inferno é o oposto, né? Fica irado, fica furioso porque uma alma se arrependeu do pecado. Amados, essas 3 parábolas vai falar do amor de Deus. Também vai falar sobre o verdadeiro, genuíno arrependimento. Porque Deus conhece. Nós, a pessoa fala assim, vou fingir que me arrependi, vai estar tudo bem. Perdeu tempo. Está falando de um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Diga amém? Então é perda de tempo. Ou você trabalha para mudar esse coração duro, para se quebrantar e ficar contrito na presença de Deus, ou então não pense que você está enganando a Deus, que você não engana a Deus. De Deus ninguém se sombra. Amém? Então, amados, o maior exemplo disso é a terceira parábola. As 2 primeiras vai falar sobre a alegria que há de encontrar algo perdido, né? Elas vão dizer de almas perdidas, tá? E a terceira vai falar de um se perdeu, o que quis se perder? O filho rebelde, o filho pródigo. Ele tem o que ele acha que é dele, né? Por direito. O pai nem morreu, mas já quer os bens do pai. Quando você morrer vai ser meu mesmo, já me dá aqui que é meu. O pai vai, eu acho que você conhece a palavra, né? O filho pródigo, né? Ele se rebela, ele quer ter os filhos, ele vê que o pai é muito bem de vida, e ele está ali louco para fazer as artes dele, fala, eu quero meus bens já antecipados, me dá os teus bens antecipados. E o pai, então, sabendo que aquilo tinha propósitos, que era importante aquilo acontecer para o crescimento daquele filho, senão é melhor ensinar o filho dele em vida do que um dia ele não ver ele perder o filho da eternidade, né? Então, naquele momento, então, o pai dá aquela herança para eles. Tem algumas pessoas que falam, eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher, eu quero aquele carro, eu quero, sabe, irmãos? Tá? Não sabe se sabe manter o carro, não sabe se vai dar conta daquele emprego, se vai dar conta se realmente aquela pessoa é ungida de Deus para estar com ele ou com ela. Mas quer, então tá bom, vou te dar. O pai já sabia que ia dar M, né, para não falar a palavra que eu tenho pouco, né? Você sabe que o pai sabia que ia dar essa porcaria, né? Amém ou não amém? Mas o pai te dá. Você quer? Eu te dou. O pai já sabia. Então o que aconteceu com aquele filho? Ele não deu outra. Ficou um tempinho ali na casa para ver os bens dele, tudo feito. Mas, sabe, uma coisa velha, curtia ele saiu para o mundão. E vamos ao mundão. Uhul! E aí encontrou um monte de amigos, aí encontrou os amigos, as migas, aí vamos que vamos. Gastou tudo que tinha. Tudo. Com mulheres, bebidas, prostituição, tudo. Tudo que não podia, ele gastou. O que acontece? Há fome naquela região onde ele estava, o mundo entra em fome, e ele então começa a passar luta, a passar dificuldade. O que acontece com aquele filho rebelde? Ele começa a dar fome, começa a barriga começou a doer, mas aí acabou o dinheiro, acabou os amigos, foi tudo embora. Né? O que acontece? Então ele começa a pensar, ele arrumou um emprego, vou resumir, arrumou um emprego. Tá? Arruma um emprego, o emprego que ele arrumou era cuidar dos porcos, dar lavagem para os porcos. Só que às vezes ele tinha vontade de comer aquela lavagem, porque estava com fome, mas devido à fome na terra, falou,
você tem que alimentar, não pode comer isso não. Era até proibido comer. Então, ele pensou consigo, arrasou-se consigo mesmo. Poxa, lá nas terras do meu pai, os empregados eram tão bem tratados, aqui nem a lavagem dos porcos eu posso comer. Então, arrependido de ter feito o que eu fiz, começa a chorar amargamente. Aí ele chega a um juízo. Mas já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para casa do meu pai. Mas eu não quero que ele me receba mais como filho, porque eu não sou digno de ser chamado filho dele. Vou voltar para lá, ele não me chamar de filho mais, eu não sou. Se ele me tratar como funcionário, como empregado dele, também por bom demais. Os empregados dele não comem à vontade. Bem? E ele volta. É a surpresa dele. Ele pede para o pai, não me recebe como filho não, pai, por favor, eu não sou digno. O pai fala, abraça ele, fala, esquece isso, meu filho, por favor, esquece isso. Não é importante que você voltou, você está aqui, meu filho. Aí ele manda, avisa todo mundo, meu filho chegou. Vamos fazer uma festa, meu filho chegou. Agora você entende o que Jesus disse? Assim como volta aquele dono daquela ovelha perdida com as ovelhas, feliz e os amigos e fala, eu trouxe a minha ovelha perdida, assim como aquela mulher da dracma fala assim, encontrei a moeda. Faz uma festa para os amigos para comemorar o encontro da moeda. Ele estava tudo perdido, não tinha mais jeito. Mas ele encontrou a ovelha, a dracma foi achada, e aí então, se você não conhece a passagem que está aí, do versículo 11 ao 32, não li porque ele resumia essa passagem, vou ler apenas alguns versículos para você rapidamente aqui. Veja o filho voltando dizendo, pai, versículo de número 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, versículo 18, eu me porei a caminho de volta para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aí então ele levantou-se e foi para o pai. Lá na frente, ele vai falar as mesmas coisas para o pai. Ele fala, o que ele falou, ele vai dizer para o pai. Versículo 21, pai, realmente eu pesquei contra o céu e contra ti, não sou mais disso de chamar teu filho. Mas o que o pai faz? O pai disse aos filhos, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem nele um anel no seu dedo e calcem os seus pés, tragam um novilho gordo e batem-no, vamos fazer uma festa, alegrar-nos. Só até aí. Aí tem a passagem do outro filho que não gosta disso, deve ter tirado, mas vamos lá. Eu quero que você veja lá no finalzinho comigo. Quando um dos filhos reclama, o pai vai explicar para ele, filho, você ficou aqui comigo, você tem tudo comigo, tudo que eu tenho aqui é teu. Só se alegre, por favor, porque você tem que ver que esse teu irmão estava perdido, estava morto. Veja o que ele vai falar para o filho que reclamou que o pai fez tudo aquilo lá. No versículo 28, o pai vai dizer para aquele filho que reclamou que viu que o pai tratou bem o que voltou. Mas ele então responde, olha, todos esses... Não, aqui é o filho dizendo ainda. Disse o pai para o filho que reclamou, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga glórias a Deus. Então aí para você compreender o amor de Deus e compreender que há uma alegria incomensurável nos céus quando um pecador realmente se arrepende e volta para os braços do Pai. Amém, igreja? Então, amados, nós temos que, é preciso que nós sejamos como aquele filho pródigo, reconheçamos que somos falhos, somos pecadores, muitas vezes queremos ser independentes de Deus, misericórdia, né? Não somos, jamais seremos, até porque sem Ele nada somos, amém ou amém? Sem Ele nada podemos fazer, nada somos, como está em João 15, ele vai dizer claramente, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, amém? Então, muitas vezes somos exatamente como os filhos pródigos, esse filho pródigo, queremos a nossa liberdade, queremos agir da forma que a nossa carne quer, ou seja, porque está tudo bem, mas olha que a coisa aperta, amados, você corre lá para os seus joelhos e chora aos pés do Senhor, né? Então, mas permaneça ali, amados. Faça com que realmente não seja apenas remorso do que você fez para você mesmo quando você pecou e caiu, mas que haja um arrependimento que você reconhece. O amor do Pai, não tem explicação. O amor de Deus, porque você não merecia, você recebeu esse amor, não tem explicação.
Então a nossa alma só tem uma coisa: alegrar-se no Senhor. Está fazendo a vontade de Deus. Então, amados, eu convido você, em nome de Jesus, a lembrar-se dessa pregação sempre. E lembrar que Deus sempre estará como aquele pai. Ele sabia que o filho ia fazer bobagem, sabia que o filho ia sofrer, sabia tudo isso. Mas ele tinha uma esperança no coração dele, que é a esperança de Deus. Que você se arrependa dos seus pecados. E volte a servir Ele lá como no primeiro amor. Volte a fazer as primeiras obras. E Ele vai estar sempre de braços abertos. Por isso que o tema dessa noite eu deixo nos vossos corações. O tema é de volta aos braços do Pai. Diga para o teu irmão: volte para Deus. Se firme com Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu convido a igreja a começar. São 9h28, uma hora passa. A igreja compreendeu a palavra de verdade. A igreja entende que realmente o amor de Deus é incomparável. Amém? Você reconhece que você não merecia esse amor? Amém? Então, Pai. Senhor Deus e Pai, seus filhos estão dizendo que reconhecem tudo isso, que entenderam a Tua palavra e tomam posse dela, Senhor. No nome de Jesus, eu não posso, Senhor, avaliar isto. Só o Senhor tem a onisciência. Onde o Senhor encontrou corações quebrantados e contritos e alegres por ter recebido essa semente, que pode ser até um pouquinho de exortação, mas o Senhor só exorta porque o Senhor ama, Pai. Então, no nome de Jesus, testifica no coração dos meus irmãos, assim como o Senhor testificou no meu, Senhor. Para a Tua glória exclusiva, que todos possam crescer, nós todos cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor para a salvação da nossa alma e nunca voltemos para trás, porque sabemos que isso desagrada o Senhor. Então, que o nome do Senhor seja glorificado, com a libertação total dos Teus filhos, plena, total, pelo conhecimento do Seu amor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, que fique registrado que essa noite você ouviu a palavra de bondade e recebeu ela de todo o teu coração, em nome de Jesus. Agora, os que já estão em meio da campanha pela rede social, vai se colocar em pé, como aqui na igreja também se colocarão em pé, os que estão iniciando hoje a campanha, os que estão em meio desta campanha, os que estão terminando também ela no 7º dia. Coloque-se em pé todos para nós encerrarmos, então, essa parte do culto e entrarmos na parte final. Amém? Pega firme a sua campanha aí, fique em espírito, entre na presença do Altíssimo e fala com Ele que pensamentos você tem a respeito de campanha. O que você acha a respeito dessa campanha? Se você falar, Senhor, eu estou fazendo porque eu confio no Senhor, essas são as orações que você deve fazer. Entre na presença dele e fala, Senhor, em nome de Jesus eu estou na tua presença. Aí você vai apresentando, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é quem revelou essa campanha, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Faça a sua oração e apresente a Deus. Mas não fique esperando do homem, mas não olhe para mim, não espere de mim. Eu vou estar aqui orando por suas orações em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, Pai, apresentando os motivos da campanha ou das campanhas. Cada um deles estão expondo causas e fatos que o Senhor sabe de cada um deles, mas por tua sabedoria, o Senhor deu a eles, Senhor, as instruções que deveriam apresentar tudo em forma de petições, para que haja um registro desse pedido. E que todos no mundo espiritual também reconheçam que está nas tuas mãos isso agora. Ninguém se atreverá, Senhor, de enfrentar uma causa que está nas suas mãos. Porque o Senhor, que é o grande juiz que julgará esta causa. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro que todos que pegaram com fé essa folha, todos que estão fazendo, estão no meio dessa campanha, ou finalizando ela, nenhum deles que creram se decepcionarão. Verão sim a tua glória no tempo devido do Senhor. E o teu nome que será glorificado em nome de Jesus, com os testemunhos que virão para a tua exclusiva glória, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a minha oração por eles, Pai. Agora, receba a oração deles do coletivo, Senhor, porque ensinarei pelo teu Espírito eles fazerem a oração que convém para que fique registrado esse momento de uma forma coletiva em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. E eu creio na vitória deles em nome de Jesus. Agora vocês façam assim, no meu tempo, termine a oração em casa, mas faça-la no seu quarto, em silêncio, oração. Senhor, estou aqui nessa campanha, confiando. Você continua a sua oração lá. Agora você faz a oração junto com seus irmãos, para a vergonha das trevas e para a glória de Deus, uma igreja unida no amor e na fé. Diga com toda a sua convicção, diga, Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença, em nome de Jesus, iniciando ou fazendo essa campanha, porque eu confio no Senhor. Só o Senhor é Deus, e eu darei testemunho da minha vitória, porque eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua vitória, com a sua bênção, e Deus honrará a sua fé.
em nome de Jesus. Os testemunhos virão, não se esqueça disso, em nome de Jesus. Estenda as mãos em direção a essa urna, em direção a esta câmara. Caso houve alguém ou houver alguém que fará esse gesto, ou fez esse gesto de amor e fé e alegria no coração através da rede bancária, e aqui os que fizeram pelo presencial através dessa urna, todos, Pai, eu declaro as bênçãos do Senhor, bênçãos de prosperidade, pois a tua palavra diz que o Senhor se apraz em dar prosperidade aos seus filhos. Então, Senhor, que nenhum deles seja enganados pelo engano do inimigo, em retendo aquilo que pertence à tua obra, no caso dos dizimistas, e que aqueles que foram tocados para ofertar saibam que nunca faltará a eles, Pai, porque o Senhor é quem multiplicará deles a semente que eles plantaram. Então eu declaro abençoado com a multiplicação de tudo que eles abençoaram, ou estão abençoando a obra. Além de não faltar para eles, será a bênção e prosperidade dessa obra e de todos que o Senhor separou para desta obra ele tem que ensinar. Amém, igreja? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja, é uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos
nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.